Bom dia, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores, radioouvintes. Novamente, quero usar essa tribuna para me referir à grave situação financeira e, sobretudo, as suas repercussões na saúde. É na crise que a distribuição da riqueza adquire transparência transformadora na vida de uma sociedade. Esse é o momento vivido hoje pelo Brasil. Será desastroso não saber enxergá-lo. Transformar essa transparência em um engajamento político capaz de desativar o Rubicão do desenvolvimento e o desafio que se impõe no campo progressista nesse momento. Não há muito tempo a perder. A marcha desastrosa da recessão evidencia o acirramento da luta de classe dissimulada na chave do ajuste fiscal. O recuo do governo em relação à CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira, conhecida como imposto do cheque, resume em um ponto pequeno toda a nitroglicerina armazenada nessa encruzilhada histórica. É inútil dar ao extraordinário tratamento de rotina. O governo esqueceu de mobilizar a fila do SUS em defesa da CPMF. Tratou como um esparadrapo contábil um conflito de interesse que condensa em ponto pequeno a dimensão distributiva dos impasses que paralisam a nação. Na estimativa do próprio Ministério da Fazenda, a nova CPMF poderia gerar uma arrecadação da ordem de 80 bilhões. Portanto, superior à meta anterior do ajuste fiscal fracassado de 60 bilhões proposta por Levi. O que remete a uma pergunta óbvia. Por que não se começou o trabalho pela CPMF em janeiro, quando o fogo político do governo era maior, ampliando o espaço para uma revisão negociada e gradativa do motor do crescimento? A retomada da CPMF, em meio à crispação atual, só teria viabilidade precedida de um amplo debate com as forças sociais. O elevado potencial educativo desse tributo poderia e pode gerar um discernimento social indispensável a uma reordenação econômica alternativa ao arroxo. O recuo desgastante dessa postura do governo evidenciou mais uma vez um erro de encaminhamento que pode ser resumido em uma constatação. O governo ainda supõe existir uma solução genuinamente econômica para a crise que consome o país. E não há. E Brasília estourou os créditos para errar no método. Há uma chance de consertar o estrago. Desde que o recuo seja transformado em uma ofensiva de comunicação com a sociedade e de negociação com seus distintos segmentos. O que havia de tão especial na CPMF para isso? A questão tributária condensa uma parte dos desafios que mobilizam o país e o Estado brasileiro. A CPMF reúne de forma ostensiva as duas pontas do que está em jogo. De um lado, a carência de recursos para um salto de abrangência e qualidade nos serviços essenciais e na infraestrutura. E do outro, a natureza parasitária de um pedaço da elite que encara o país como um substrato a ser fagocitado e resiste em assumir responsabilidades compartilhadas, sem as quais não existe sociedade, não existe futuro e nem desenvolvimento. A rejeição metabólica em pagar impostos é um sintoma desse divórcio de quem já montou apartamento em Miami e transferiu o saldo para o HSBC suíço. Vencer a guerra da opinião pública hoje no Brasil passa por fazer as perguntas que o conservadorismo não pode responder sem se autodenunciar. A pergunta que a CPMF coloca para a sociedade é que o governo não soube explicar e tem contundência de um despertador de quartel. Numa intricada transição de ciclo de desenvolvimento, como a atual,
A sociedade deve privilegiar a saúde da população ou privilegiar o privilégio fiscal da riqueza financeira. Curto e grosso, ou a fila do SUS ou a CPMF. Marcas nos corredores, ou o fim do sultanato rentista incrustado na nação. Possível uma parte, deputado João Jaime? Pois não, deputado, logo que eu concluí aqui essa parte. Não faltam argumentos a quem quiser promover o discernimento do nosso tempo. Bancos pagam menos imposto no Brasil que o conjunto dos assalariados. Aplicações financeiras mantidas por 2 anos pagam 15% sem qualquer progressividade. Lucros e dividendos por pessoa física gozam de isenção fiscal desde 1996, gentileza concedida pelo governo do PSDB aos endinheirados. E tem muito mais. Artimanhas contábeis permitem que o banco lance o pagamento de dividendos dissimulados em despesas de juros sobre capital próprio. Não paga imposto com essa artimanha. E o acionista beneficiado só paga 15%. O imposto sobre o patrimônio dos ricos contribuiu com menos de 1% do BIP na composição da receita total do Estado brasileiro. Estamos falando da vida leve de gente que compõe um circuito pesado. Vou continuar, aliás, eu vou fazer uma reflexão sobre o que foi dito. E pela primeira vez eu acho que a gente concorda em alguns pontos. Primeiro, eu acho que o ajuste proposto por Levi está errado. Segundo, eu acho que a presidente Dilma precisa mudar os rumos da política econômica. E a CPMF é um espaço para fazer isso, porque é um imposto que vai taxar os ricos, que nem todo mundo perde com essa crise. Essa crise não é a maior do Brasil, já ocorreram crises maiores no governo do PSDB, lá com o Fernando Henrique, lá atrás. A corrupção existe desde que esse país foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, e hoje ela está sendo combatida como nunca. E foi a legislação feita no governo do PT que permitiu que as operações e as ações de combate à corrupção se tornassem uma constante e se criando uma política de intolerância e de combate à corrupção. É preciso colocar os pingos nos is e dizer que com a crise tem pessoas que estão enriquecendo, estão lucrando, e o que nós queremos é que os grandes ganhadores da crise, e aí nós concordamos, se foi esse o conteúdo da intervenção, eles paguem para que os trabalhadores tenham direito ao serviço de saúde de qualidade. Veja a cidade como é interessante. Vamos aos fatos. O 15º relatório do BCG, Global Ethics 2015, o Enegolgami aponta que no ano passado o Brasil possuía 1,4 trilhão de riqueza privada, à frente do México, que tem 1,1 trilhão de dólares, e o Chile com 4 bilhões. Até 2019, ou seja, até o final do governo Dilma, tudo mais inalterado, no sultanato rentista, estima-se que essa fortuna financeira atingirá 2,9 trilhões. Então é verdade quando o deputado João Jaime diz que o governo está contribuindo para o enriquecimento daqueles rentistas, dos grandes movimentadores do capital financeiro. E é isso que nós queremos mudar nesse país. E isso aí eu concordo. Isso aí não vem do governo do PT, vem desde sempre. Porque todos os governos anteriores sempre tiveram a serviço dessa mesma elite que explora esse país até o último centavo. E nós sabemos quem são eles. São aqueles 1% que controlam, que têm mais de 27% da riqueza desse país. Então, a gente vê que o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema que garante um atendimento de 11 milhões de pessoas por ano, que faz 3 milhões de partos, 400 milhões de consultas, e nós vacinamos mais do que qualquer outro país do mundo. Temos um programa de combate à AIDS, que é referência internacional. Fazemos hemodiálise também, numa quantidade que é brutal. Cirurgias
complexa, transplantes de fígado, fez tudo no Hospital Albert Einstein, feito aqui no Hospital de Messejana, transplante de pulmão, que é uma coisa assim fantástica. Tudo isso pago pelo SUS. Só que o que se vê é que esse gigante, Sistema Único de Saúde, ele começa a ter grandes dificuldades. Dos 4.000 procedimentos hospitalares, incluídos hoje na lista do Sul, 1.500 estão com tabelas de remuneração gritantemente defasadas. Então, é preciso corrigir essa defasagem. Existe ainda o fechamento. Eu tinha escutado aqui alguém dizer que seria em torno de 5.000 leitos que foram fechados. E aqui, os dados que eu encontrei se aproximam de 15.000. E na medida que vão fechando os serviços privados, o leito de serviços privados, o público tem a obrigação de aumentar a sua oferta para compensar isso. Que o governo tenha perdido a guerra da CPMF, eu acho que não perdeu, deve voltar. O que eu estou defendendo aqui é que volte sim a CPMF. É um imposto sobre, com a margem de 0,5% da população, que vai incidir sobre 0,0% da população, que é detentora de 23% da riqueza, e que é isenta da contribuição em 60,8% do seu rendimento. Então, essa, ao nosso ver, é a saída para financiar a saúde pública. E eu defendo uma mudança também muito clara. Eu acho que essa contribuição financeira nova da saúde, quero deixar bem claro isso, que deve incidir sobre as movimentações financeiras dos grandes ricos, ela deve ser distribuída, em primeiro lugar, com um percentual maior para as prefeituras, depois para o governo do Estado e um percentual menor lá para o governo federal. E, doutora Silvana, eu acho que isso deve estar atrelado a metas claras. Só recebe o recurso com a implantação do PSF em 100% do município, com o aumento da jornada de trabalho do PSF de 8 para 12 horas e com a garantia dos exames que estão travados, com a ampliação dos leitos em cada município, com o funcionamento de novas unidades de pronto atendimento. Então, com objetivos muito claros, muito específicos e com essa verba realmente destinada a ser aplicada na saúde pública e não permitindo, em hipótese alguma, que seja usada para tapar outros déficits, como foi ocorrido no passado, quando o CPMF foi criado lá no governo de Fernando Henrique e foi extinto em 2007 no governo do presidente Lula. Então, é necessário que a gente tenha a ousadia de dizer que, nesse momento da crise, a luta de classe, ela torna-se evidente, e o que se tem feito com a política equivocada do Levin, que deve sair, e fiquei empolgado com a possibilidade dele sair. Fiquei muito animado com isso. Fiquei também mais esperançoso que via a taxa de juros não subir mais, mas acho que ela deve voltar para o patamar passado do governo Dilma, no mínimo, que era 7%. E fica até confuso quando vejo setores da imprensa. Ora, a Globo News diz que tem que subir os juros para poder sustentar a inflação. Do outro lado, vai o Bom Dia Brasil dizer que o governo está subindo o nível dos juros, que é um patamar inaceitável. Quer dizer, dá uma no cravo, outra na ferradura. No nosso entendimento, os juros é prejudicial sempre para o setor produtivo, é prejudicial para a população do Brasil, e as consequências têm sido essa. Defendo, sim, um novo tributo para a saúde e que seja distribuído entre o município, Estado e governo federal, ficando a maior parte dos municípios, que é quem enfrenta a maior demanda e as maiores cobranças. Era nossa posição de hoje.